Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ler novamente, irmãos, Efésios 5, 15 a 17, novamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Ó Senhor, a tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo do nosso coração e nos transforma. Senhor, dá-nos a graça de, nesta noite, não ouvirmos um discurso humano, mas ouvirmos a tua palavra, e que ela nos abençoe, e que ela vá ao encontro de cada coração, conforme a sua necessidade. Senhor, tu és o Deus dessa igreja. Espírito Santo, tu és livre e soberano. E nós te pedimos, age, continua agindo no nosso meio. Em nome de Jesus, derrama o teu poder, a tua bênção neste lugar, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse mesmo texto, na nova versão transformadora, ele é traduzido assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Há uma frase que caracteriza muito os nossos dias, que é a frase: se eu tivesse tempo. Já disse essa frase? Se eu tivesse tempo, reticências. Porque parece que as nossas vidas, elas deixam um rastro de tarefas incompletas, de e-mails, ou mensagens de WhatsApp, ou mensagens de outras redes sociais não respondidas, de livros não lidos, de pessoas não atendidas, de tarefas não executadas ou não terminadas. A pergunta que vem à nossa mente é: será que 1 ou 2 dias a mais poderia resolver o nosso problema? Será que se o dia tivesse 30 horas, a gente faria tudo o que nós devemos fazer? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós vivemos numa tensão entre o urgente e o importante. Por quê? Porque sempre o urgente bate
à nossa porta. E urgente, ele exige atenção imediata. Só que nesta busca de solução das questões urgentes, às vezes nós podemos nos esquecer do que é importante. E a vida vai passando, e as urgências vão chegando, e nós entendemos que elas não podem esperar mais, e nós vamos atrás delas. E enquanto isso, algumas coisas que são importantes vão sendo deixadas para depois. A palavra de Deus, o estudo, a meditação da palavra é importante. A oração é importante. A vida comunitária é importante. O exercício dos 12 ministérios da igreja é importante. O cuidado com a família, o tempo com a família é importante. É claro que isso é muito importante. Mas será que coisas urgentes não estão surgindo e nos roubando o que é importante? Eu me lembro de uma frase do pastor Rick Warren, que eu li em um dos seus livros. E naquela frase ele dizia o seguinte: o seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. O seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se a gente tem vivido a vida e a gente percebe que não estamos cumprindo o propósito de Deus, porque a gente tem muitas tarefas, talvez a gente esteja fazendo mais coisas do que Deus quer que a gente faça. Talvez a gente esteja assumindo mais compromissos do que Deus quer que a gente assuma. Talvez a urgência está ditando a nossa vida. E a nossa vida, como nós lemos no início do nosso culto, passa rapidamente. Nós voamos. Deus lhe deu o tempo adequado, necessário, exato, para cumprir o propósito dele na sua vida. Você pode dizer amém? Irmãos, essa passagem que nós lemos, ela nos chama para vivermos de maneira coerente ao propósito de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai mostrar um contraste entre o fruto da luz e as obras das trevas. Como o cristão não deve viver e como o cristão deve viver. O que o cristão precisa abandonar e o que ele precisa acolher. E nessa abordagem, Paulo, ele trata da necessidade de nós vivermos de maneira coerente ao propósito de Deus. Deus nos chama, nesse início de ano, nesse momento em que tantos de nós fazem planos, fazem projetos e dizem, daqui para frente tudo vai ser diferente. E a gente começa a estabelecer metas, e a gente começa a estabelecer alvos, e a gente tenta reorganizar a nossa vida. Deus, ele está nos chamando a administrar a nossa vida de acordo com o propósito dele. Deus está chamando a mim e a você a administrarmos a nossa vida de acordo com a vontade dele, a não vivermos uma vida desleixada, uma vida relaxada, uma vida fora daquilo que Deus quer. Tudo o que vale a pena requer cuidado. A sua família é importante para você?
Sim ou não? Sim. Então ela precisa do seu cuidado. Os estudos são importantes para você, aqueles que estão ainda nessa fase de vida acadêmica? Sim. Então requer o seu cuidado. A sua saúde é importante para você? Sim. Então requer o seu cuidado. Deus é importante para você? A igreja é importante para você? O povo de Deus é importante para você? A sua vida devocional é importante para você? Então isso requer o seu cuidado. Porque aquilo que é importante para nós, a gente cuida. Aquilo que tem valor para a gente cuida. Então nós precisamos cuidar da nossa vida. Administrando a sua vida de acordo com o propósito de Deus, envolve pelo menos 3 aspectos de acordo com esse texto. Olha aí na sua Bíblia. Paulo aqui, ele nos faz, pelo menos, irmãos, 3 convites. 3 convites preciosos. O primeiro convite é o seguinte: viva em sabedoria. Viva com um estilo de vida sábio. O que é sabedoria na Bíblia? Sabedoria na Bíblia não é especulação filosófica. Sabedoria na Bíblia não é simplesmente argumentações mentais. Sabedoria na Bíblia é aplicar corretamente o conhecimento. Sabedoria na Bíblia é viver no temor a Deus. Sabedoria na Bíblia é tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então perceba, sabedoria na Bíblia é algo prático. Há apenas 2 tipos de pessoas, de acordo com Deus: os nécios, ou os tolos, e os sábios. Existem somente esses 2 tipos de pessoas: o nécio e o sábio. E quem é o nécio? O nécio é aquela pessoa que, por causa da incredulidade dela, ela se recusa a obedecer a palavra de Deus. O nécio é aquele que tem outros senhores, às vezes o dinheiro, às vezes o intelecto, às vezes a si mesmo, às vezes os seus bens. O nécio é aquela pessoa que adora outros deuses e não Yahvé. O nécio é aquele que rejeita a Bíblia. Ele pode até gostar de alguns textos da Bíblia. Ele pode até apreciar algumas mensagens da Bíblia. Mas ele rejeita a Bíblia no seu comportamento. É o nécio, que a Bíblia também chama de tolo ou louco. Mas existe um outro tipo de indivíduo, que é o sábio. Quem é o sábio? O sábio é aquele que atenta para a sabedoria de Deus. E onde está a sabedoria de Deus, irmãos? Onde está a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus se manifesta na natureza, se manifesta na criação. A sabedoria de Deus está registrada na sua palavra. Perceba que Paulo diz assim: vejam prudentemente como andais. Não ande como um tolo, não ande como um louco, não ande como um insensato, ande. E Paulo usa uma expressão que designa comportamento. Se comporte como o sábio. Se comporte como o sábio. Perceba aí na Bíblia: vede prudentemente. A ideia aqui é precisão, exatidão.
Paulo está dizendo: ande com cuidado e com exatidão. Não ande de maneira descuidada, mas ande de forma prudente. Não deixe o acaso, entre aspas, dirigir a sua vida, mas tome decisões sábias segundo o propósito de Deus. O que é que o sábio faz? O sábio é aquele que é cativo à palavra de Deus, e ele, sob a orientação da palavra de Deus, ele define um curso, ele se coloca a velejar e usar aquele leme, usando a imagem de um navio, para chegar ao seu destino. Quando uma pessoa vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que ela faz? Ou pelo menos que ela deveria fazer? É desenhar o projeto, a fim de saber como executar a obra. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos planejar o nosso dia a dia de maneira sábia, que nós precisamos atentar à nossa vida, que nós necessitamos olhar se o estilo de vida que nós vivemos é um estilo coerente à palavra de Deus. Se nós estamos sabendo para onde estamos indo, você sabe para onde está indo? Você sabe onde quer chegar? Você sabe se o caminho que você está trilhando vai lhe levar aonde você quer chegar? Se esse é o caminho de Deus para a sua vida, se esse caminho é um caminho de vida para você, o sábio sabe disso. Alguém disse o seguinte: quando um piloto não sabe para que porto está rumando, nenhum vento é o certo. Se eu não sei para onde eu quero ir, nenhum vento é o certo. Em primeiro lugar, administre a sua vida de acordo com Deus. Antes de tudo, ande sabiamente. Permita que essa palavra, não o que nós achamos, não o que os nossos sentimentos dizem, não o que o nosso coração nos inclina, permita que essa palavra, nesse novo ano, e em toda a sua vida lhe guie, porque isso é administrar a vida segundo Deus, porque isso é andar como um sábio, e não como um tolo. Presta atenção, você faria um negócio, um empreendimento, sabendo que isso ia dar errado? Alguém faria isso? Se alguém fizesse isso, ele seria chamado de tolo. Uma vida sem Deus, ela vai dar errado. Ela já deu errado. Ela não tem como dar certo. Uma vida que abandona os princípios de Deus, ela não tem condição de dar certo. Ela é uma vida de morte, cujo resultado é a morte. É uma vida que é uma morte espiritual que vai resultar em morte eterna. Administre a sua vida, mas administre de acordo com o plano de Deus. E Paulo diz uma segunda coisa: administre a sua vida, aproveitando bem o tempo.
aproveitando bem o seu tempo. Verso de número 16, vamos ler juntos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo usa esse verbo remir. Esse verbo significa no grego comprar de volta. A ideia é: o tempo está vendido à escravidão do mal, e eu preciso comprar de volta o tempo. Eu preciso remir, resgatar o tempo da sua escravidão ao mal. A ideia de Paulo é: eu preciso livrar o meu tempo de atividades sem importância. Eu preciso libertar o meu tempo de atividades que não dão em nada, ou que trazem resultados ruins. A palavra tempo aqui, ela é kairos, não é cronos, de onde vem o nosso vocábulo cronologia. É kairos. Kairos aqui é oportunidade. É cada oportunidade que surge. É um período fixo, mensurado, demarcado de tempo. É o tempo propício. Essa expressão que Paulo usa aqui, ele também usa em Colossenses 4:5, que é traduzido da seguinte forma: aproveitai as oportunidades. Então, qual é a ideia do texto? A ideia do texto é: administre a sua vida como Deus quer, e administre a sua vida aproveitando bem as oportunidades. O Dr. Russell Shedd, ele diz o seguinte: o cristão deve usar o seu tempo como pode usar seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para retirar de Satanás o tempo, comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. E ele continua dizendo: a característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino, não é verdade? Quantas pessoas no uso do seu tempo pensam em Deus? Quantas pessoas no uso do seu tempo pensam em Deus? Pensam no celestial? E Russell Shedd continua: Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Às vezes a gente tem a sensação que o tempo está passando mais rápido, não tem? Não é verdade? E tem umas fases da vida que a gente tem uma sensação ainda mais nítida que o tempo passa mais rápido. Alguns dizem que até chegar aos 15 anos, parece que o tempo... Mas depois, em determinada fase, principalmente quando começa a chegar no zenta, a coisa corre. Né? Às vezes nem precisa chegar no zenta, um pouquinho antes. A vida passa rapidamente. O fato é, nós temos 60 minutos por hora, 24 horas por dia, todos nós. O tempo é um bem precioso. E nós precisamos tirar o maior proveito possível dele. Tem um ditado chinês que é interessante, ele diz o seguinte: a oportunidade usa um topete, pelo qual você pode agarrá-la assim que a vê chegar. Depois que ela passa,
ninguém consegue pegá-la. A palavra oportunidade, ela vem do latim e significa em direção ao porto. Ela indica um navio que ele aproveita o vento e a maré para chegar ao ancoradouro em segurança. Paulo diz: aproveite o tempo. Aproveite o tempo da forma que Deus quer que você aproveite o tempo. E Paulo usa dois argumentos para isso. O primeiro é que a vida é breve. É breve. O tempo está vendido à escravidão. E nós somos chamados a resgatar o tempo para um uso benéfico. Mas há um outro argumento. Observe aí na sua Bíblia. Os dias são o quê? Maus. E são mesmo. Os dias são maus. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, os dias seriam difíceis. E ele começa a descrever como as pessoas seriam nos últimos dias. Depois dê uma lida. E você percebe como isso que Paulo descreve é a realidade de hoje. Paulo diz que nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens vão ser egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres, ou mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Os dias são difíceis. Vivemos dias em que a perseguição ao cristianismo pode se alastrar. Ela já existe ferrenhamente em várias partes do mundo, mas ela pode se alastrar. Os dias são maus, irmãos. E nesse começo de ano, Deus está dizendo de novo para você e para mim: administre a sua vida de acordo com o propósito do Senhor. Aproveite bem o tempo. Algumas perguntas rápidas. O que é que você fez no ano passado? Pense aí. Você teve 365 dias. Deu tempo de ler a Bíblia? Se você lesse 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo, você lia a Bíblia inteiro. Deu tempo? Deu tempo de você orar e ter um tempo para falar com Deus? Deu tempo de você ter uma vida comunitária, vir para a igreja e ter vida comunitária? Não vi e assistir o culto, mas vi participar do culto e interagir com os irmãos. Deu tempo? Se isso é importante para nós, vai dar tempo. Se isso não é importante para nós, a gente justifica. Você teve tempo de usar os seus dons e os seus talentos para abençoar pessoas? Você teve tempo para fazer algumas coisas que você diz: isso que eu fiz vai ressoar na eternidade. Isso que eu fiz tem uma colheita, não apenas aqui, mas tem uma colheita eterna. Eu e você tivemos tempo para fazermos coisas que vão ter impacto, não apenas nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, o tempo de vida que Deus nos der, mas a gente teve tempo de fazer coisas que vão nos impactar, não apenas aqui, mas também na eternidade.
Se tudo o que nós fizemos nos impacta somente nessa vida, nós estamos usando o nosso tempo de maneira errada. Nós não estamos remindo o tempo. Se tudo o que nós fazemos é simplesmente investir no aqui e o agora, e não pensar na nossa alma, no nosso coração, na nossa eternidade, nós não estamos usando o tempo devidamente, e Deus nos livre disso. Havia uma igreja, ela tinha um boletim, e no boletim dela tinha um aviso, e o aviso dizia: perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante, nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Por isso que o Jonathan Edwards, o avivalista da Nova Inglaterra, lá no século XVIII, ele diz: resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele, da maneira mais proveitosa que eu puder. Meu irmão, você está vivo, amém, irmão? Alô, você está vivo? Se você está vivo, é porque Deus está vivo. Deus está vivo, você está vivo. E como dizia o pastor Jeremias: se Deus está vivo e eu estou vivo, um milagre está a caminho. E Deus está nos chamando nesse início de ano a revermos algumas coisas. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ele chegar a uma fase da vida cheia de, entre aspas, arrependimentos. Ah, se eu fizesse isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu decidisse aquilo. Ah, se eu decidisse aquilo outro. Deus está falando para mim e para você hoje, agora, dizendo: aproveite bem o seu tempo. Trabalhe, estude, descanse, faça planos, se envolva com o reino de Deus, com a obra de Deus, mas tudo que você fizer, faça debaixo da direção do Senhor. E aí a gente entra no terceiro e último ponto. Paulo diz: você precisa administrar a sua vida. Você não pode ver simplesmente os dias passarem, e você ser controlado por esta era. Irmãos, tem pessoas que são controladas por esta era. Elas são cristãs, elas se declaram cristãs, mas quem dirige a vida delas é o secularismo, porque elas vivem da mesma maneira que pessoas que não acreditam em Deus vivem. Às vezes elas trabalham da mesma maneira que pessoas que não acreditam em Deus trabalham. A cosmovisão dela é uma cosmovisão secularizada, porque um Deus do nosso século é o secularismo. Um Deus de muitos ambientes acadêmicos hoje é o secularismo, em que o Deus do secularismo é Ele mesmo, em que o Deus da Bíblia, segundo eles, deve estar restrito ao domingo e ao templo, e não deve estar envolvido na vida diária. Mas nós cremos que Deus é o Senhor de tudo, é o Criador de todas as coisas, e que todas as áreas da vida são do interesse dEle, e que todas as áreas da vida, o estudo, o lazer, a família, a ciência, a política, a educação, a arte, a cultura, tudo deve ser vivido para a glória dEle. É isso que a Bíblia mostra. E Paulo vai dizer: administre a sua vida, em último lugar, buscando compreender
a vontade do Senhor. Buscando compreender a vontade do Senhor. Veja aí o verso 17. Paulo diz: por esta razão, não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender o que, irmãos? Qual a vontade de quem? Do Senhor. Vontade própria, irmãos, é insensatez. A nossa vontade própria é insensatez. A sabedoria está na vontade de Deus. Os irmãos se lembram como Jesus orou lá no Getsêmani, próximo a ser morto, próximo a ser entregue para ser condenado? Jesus orou. E qual foi a frase de Jesus? A frase de Jesus foi: não se faça a minha vontade, e sim a tua. E na chamada oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar. E Ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a vontade de Deus, ela não está oculta. Deus não é o coelho da Páscoa, um coelhinho da Páscoa celestial, que vive correndo e pulando com a vontade dele, e a gente fica correndo atrás, e ele vai dizendo: está quente, está fria, está quente, está fria, chegou, não chegou. Não, a vontade de Deus está revelada. Aquilo que é básico, fundamental para nós sabermos, está revelado. Existem as questões específicas, mas o fundamental está revelado. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, meu amado irmão, que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo 2, 3 a 4. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito. Efésios 5, 18. Que nós sejamos santos. 1 Tessalonicenses 4, 3. Que nós sejamos submissos. 1 Pedro 2, 13 a 15. Se necessário que nós soframos por Cristo, 1 Pedro 2, 20. E que sejamos agradecidos, 1 Tessalonicenses 5, 18. Deus quer que nós sejamos salvos, que nós sejamos cheios do Espírito, que nós sejamos gratos, que nós sejamos santos. Deus quer isso. Está claro. Nada é mais importante, nada. Presta atenção, irmão. Presta atenção, meu irmão. Nada é mais importante do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Nada. Nada na minha e na sua vida é mais importante do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Deus não quer apenas que saibamos a sua vontade, mas que a compreendamos. E como é que a gente compreende a vontade de Deus? A partir da ação de Deus, que Ele transforma a nossa mente, que Ele renova a nossa mente. E como é que Deus renova a nossa mente? Pela operação do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo trabalha? Pela palavra, pela oração, pela adoração e na vida comunitária. À medida que a gente medita na palavra, à medida que a gente ora, à medida que a gente adora, à medida que a gente se submete à vontade de Deus, à medida que a gente vive vida em comunidade, nós vamos compreendendo cada vez mais a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para mim? Nós vimos aspectos que são gerais, é a vontade de Deus para todos nós. E no que diz respeito a questões específicas, presta atenção, irmãos. Se a gente busca obedecer à vontade de Deus naquilo que é geral, a gente vai ter mais facilidade para entender a vontade de Deus naquilo que é específico. Está entendendo? O problema é que às vezes as pessoas querem saber a vontade de Deus naquilo que é específico,
E às vezes até levantando certas coisas, né? O indivíduo que chega para o irmão e diz: meu irmão, não sei se Deus quer que eu compre um carro preto ou vermelho. Deus quer que eu compre um carro da Ford ou da Chevrolet. Deus quer que eu use uma camisa branca ou uma camisa azul. Às vezes as pessoas ficam querendo, e elas não buscam atentar para aquilo que Deus já revelou. Se eu busco viver uma vida santa, se eu busco viver uma vida cheia do Espírito, se eu busco ter um coração grato, se eu busco viver uma vida que eu me sujeito ao meu irmão no temor de Cristo, se eu busco viver dessa forma, eu vou começar a entender a vontade de Deus em outras áreas específicas da minha vida. Eu vou começar a perceber Deus dirigir a minha vida afetiva, Deus dirigir a minha vida vocacional, o meu trabalho, Deus dirigir o meu lazer, Deus dirigir o meu descanso, Deus dirigir o exercício da minha profissão, Deus dirigir os meus relacionamentos interpessoais. Ashbel Green Simonton, já ouviu falar dele? O pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Ele era filho de um médico, de um deputado federal nos Estados Unidos, um presbítero. E Simonton, ouvindo uma pregação, ele entendeu que Deus estava chamando para o Brasil. E as pessoas tentaram tirar isso da cabeça do Simonton de todas as formas. Como é que você está num país rico e próspero e você vai para o Brasil? E eu queria que você pensasse, o Brasil lá atrás, 1859, como devia ser o nosso país, cheio de doenças endêmicas. E o Simonton, ele disse o seguinte, ele respondia às pessoas dizendo: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? O lugar mais seguro, nessa época que a gente busca tanta segurança, e às vezes pessoas em busca de segurança, em busca de estabilidade, em busca de prosperidade, elas se perdem. Ló viu as campinas do Jordão verdes, e Abraão disse: escolha o que você quiser. E ele escolheu. E Sodoma e Gomorra foram os locais da destruição da família de Ló. A sua mulher morreu, se transformou em estátua de sal, e as suas filhas adquiriram os padrões imorais da sociedade que ela vivia. Teve riqueza, mas em meio a isso ele se perdeu. Quantas pessoas na busca por tantas coisas, elas se esquecem de dizer: Deus, qual é a vontade de Deus para mim? Lembra da história que um pastor contou aqui? A pessoa disse: eu vou passar 2 anos em tal lugar. E alguém disse: tem igreja lá? Disse: não sei não, mas isso não é importante não. Como é que você vai para um lugar e você nem pergunta se tem igreja lá? Se tem igreja forte lá? Ou se você vai plantar uma igreja lá? Como é que a gente olha e toma decisões na vida
baseado nos gostos pessoais, ou baseado no ganho, ou baseado nas aparências, e não ora e diz: Deus, o que o Senhor quer? O lugar mais seguro para o homem estar, seja um lugar de facilidades ou adversidades, é estar no centro da vontade de Deus. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar, e perderemos ambas. Quando você ouve essa frase, você lembra de um versículo bíblico? Eu me lembrei de um versículo bíblico. Mateus 6,33. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, e você vai ter as segundas. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar, e nós vamos perder ambas. Queria terminar. Eu me lembrei desse livro aqui. Esse livro tem 19 anos. Vivendo em Triunfo. É um livro de meditações do pastor Ricardo Gondim. Hoje eu tenho algumas dificuldades teológicas com o pastor Ricardo. Mas esse livro aqui, de tantos anos, ele me abençoou muito na época que eu li. E eu queria concluir com um trecho de uma das meditações desse livro. E a meditação é: quando o amanhã é tarde demais. Eu queria que você atentasse muito para aquilo que eu vou ler e a gente conclui. Ele diz assim: Jimi Hendrix, aquele guitarrista famoso, certamente ansiava por um amanhã melhor. Só que na ânsia desse amanhã, ele foi tragado pelo hoje. O mesmo pode ser dito de Elis Regina, aquela cantora, mas podia dizer tanta gente, né? M, o sobrenome dela é difícil pronunciar, aquela cantora inglesa, né? Fred Mercury, Mamonas Assassinas, Cazuza, e por aí vai. Tanta gente ainda mais perto, e de tantos milhares que passam pela vida e nunca encontraram o amanhã de felicidade que buscam. O tempo caminha em linha reta, sem jamais voltar. De fato, podemos comparar a vida a uma longa estrada sem retornos. Nascemos e caminhamos, quer queiramos, quer não. E aí ele continua dizendo: abra seus olhos, veja o que se passa ao seu redor. A vida encontra-se repleta de grandes oportunidades. Um sorriso que alguém espera, uma palavra de amor, um abraço na criança, a mão amiga ao que tem necessidade, e o ombro amigo na hora da angústia. E o pastor Ricardo continua: não espere pelo amanhã, hoje é o dia em que você constrói sua vida. Abra a sua Bíblia e Deus lhe falará. Mas a palavra que Deus tem para a sua vida é para agora. O que estamos esperando?
Os doentes querem alívio agora. Os pecadores, perdão hoje. E os cansados, descanso já. A igreja, o corpo de Cristo, precisa entender que não vive de miragens. Precisamos sair do conforto de nossos cultos, bem protegidos do santuário, e alcançarmos as pessoas onde estão. O Senhor é poderoso para transformar as circunstâncias do presente, para que o futuro seja glorioso. Eu creio que o amanhã, quando chegar, será poderoso, com um grande avivamento. Você crê nisso, amém? Mas quero fazer todo o possível para que isso aconteça, e fazê-lo não amanhã, e fazê-lo agora. Tenham cuidado com a maneira como nós vivemos, não como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Procurem compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos.